o Dia Internacional da Mulher e o mito da fábrica em chamas. Vocês sabem, o socialismo é movido pelos sentimentos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje, 8 de março, se comemora no mundo todo o Dia Internacional da Mulher. Reza a lenda que em 8 de março de 1857, cerca de 130 operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido em uma fábrica têxtil na cidade de Nova York. Incêndio esse intencional, causado pelo burguês dono da fábrica, que trancou suas funcionárias e tacou fogo nelas como resposta às greves e protestos que elas organizaram. Já que naquela época, a jornada de trabalho feminino chegava a 16 horas diárias, com salários até 60% menores que os homens. Você já deve ter ouvido falar nessa história. Mas e se eu te disser que ela é só isso mesmo, uma história? Não há registros de greve em 1857, menos ainda numa atrocidade desse tipo. Para deixar claro, houve de fato um incêndio no dia 25 de março de 1911 na fábrica de camisas Triangle Shirtwaist Factory em Nova York, onde morreram 146 pessoas, dos quais 23 homens e 123 mulheres, muitas delas jovens imigrantes com idades a partir de 14 anos. Não, ninguém queimou as mulheres de propósito, nem as obrigou a ficar na fábrica em chamas. Foi um acidente triste. A fábrica ficava nos andares altos de um prédio e o prédio pegou fogo. Foi, de fato, o mais grave acidente de trabalho em toda a história da cidade de Nova York até hoje. Esse acidente motivou várias mudanças, particularmente no formato das saídas de emergência dos prédios. Ninguém faz pouco do acidente. Claro que foi uma tragédia terrível, mas dizer que o Dia das Mulheres foi criado por causa do acidente é fake news. E curiosamente, apesar do teor fortemente anticapitalista, essa versão surgiu porque socialistas franceses, seus criadores, queriam ocultar a origem soviética da data, de forma que ela fosse mais fácil de engolir no mundo capitalista. Mas de onde então surgiu a ideia de termos um Dia Internacional da Mulher? Tal pergunta intrigou a historiadora canadense Renée Coté, que após muita pesquisa, lançou em 1984 o livro intitulado O Dia Internacional da Mulher, os verdadeiros fatos e datas das misteriosas origens do 8 de março, até hoje confusas, maquiadas e esquecidas. A principal referência histórica da origem do Dia Internacional da Mulher é a Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em 1910, em Copenhague, Dinamarca. Nesse evento, a política socialista alemã Clara Zetkin propôs uma resolução para criar oficialmente um Dia Internacional da Mulher. A resolução não fixava no dia 8 de março. Clara apenas sugeriu a ideia de seguir o exemplo das mulheres socialistas americanas. Em 3 de maio de 1908, em Chicago, foi celebrado o que foi considerado o primeiro Dia da Mulher, documentado pelo jornal The Socialist Woman. O evento foi realizado no Garrick Theatre, com a participação de 1.500 mulheres que denunciavam a exploração da mulher e pediam a igualdade entre homens e mulheres, a autonomia das mulheres e o voto feminino. No ano seguinte, em 20 de fevereiro de 1909, o Partido Socialista da América organizou de modo oficial um Dia da Mulher em Nova York. Os socialistas americanos sugeriram o último domingo de fevereiro como o Dia da Mulher, mas no início acabou sendo comemorado cada ano em datas diferentes. Os jornais mencionam o Dia Internacional da Mulher de Nova York, 27 de fevereiro de 1910, no Carnegie Hall, organizado por mulheres socialistas que reivindicavam o voto feminino. Mas é certo que foi a partir da Conferência Socialista de 1910 que as manifestações passaram a se expandir pelo mundo, sempre organizadas pelas mulheres socialistas. Em suma, foi celebrado em dias diferentes. As socialistas europeias coordenaram as celebrações pelo direito ao voto, ligando-o à emancipação política das mulheres. Mas a data era decidida em cada país. Mas nesse continente, durante os anos de guerra, o Dia Internacional da Mulher não recebia tanta atenção. Outra referência interessante, que indica as origens do 8 de março como Dia Internacional da Mulher, é a ligação entre esta data e a participação ativa das trabalhadoras russas nas ações que levaram à Revolução Russa de 1917. Uma greve das trabalhadoras de Petrogrado, atual São Petersburgo, aconteceu em 8 de março de 1917, ou 23 de fevereiro no antigo calendário juliano, que seria substituído após a Revolução.
A greve foi considerada um dos chutes iniciais da Revolução que os levaria ao poder. Assim, Lenin tornou a data um dia comemorativo oficial da União Soviética, ainda em 1917. Na Terceira Internacional Socialista, em 1922, a data foi compartilhada com os demais marxistas do mundo. René Coté encontrou documentos de 1921 da Conferência Internacional das Mulheres Comunistas, onde uma camarada búlgara propõe o dia 8 de março como a data oficial do Dia Internacional da Mulher, em memória da iniciativa das mulheres russas. Depois de 1922, o Dia Internacional da Mulher é oficialmente celebrado no dia 8 de março. Em 1975, a ONU sugeriu a adoção internacional dessa data. O objetivo de colocar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março foi ocultar como a data de fato surgiu, desassociá-la do socialismo, porque essa data não seria aceita no mundo todo se soubessem de sua origem socialista, e por isso foi criado também esse mito do incêndio da fábrica. Bom, mas olhando para os dias de hoje, será que as reivindicações daquelas mulheres socialistas foram atendidas? As mulheres conseguiram melhores condições de trabalho? Ouvimos falar de péssimas condições que as mulheres enfrentavam na indústria britânica do século XIX, pelos livros de história, ou talvez por algum professor da escola. E às vezes nos esquecemos de perguntar por que as mulheres escolhiam ir para as fábricas. A verdade é que as fábricas aumentaram a renda e a independência das mulheres. Não faz muito tempo, as mulheres ainda eram tratadas com inferioridade social e política. A Revolução Econômica foi o motor que impulsionou a cultura e as leis a sofrerem mudanças similarmente drásticas. Quando as mulheres deixaram os campos em busca de emprego e educação, elas se tornaram uma força social que não mais podia ser negada. Consequentemente, os direitos das mulheres avançaram extraordinariamente durante o final do século XIX, algo que não teria ocorrido se não fosse a Revolução Industrial. Ainda hoje, há feministas que protestam por maior participação das mulheres no mercado de trabalho, mas hoje já temos grande participação das mulheres nas mais diversas profissões juntamente com os homens. É certo que em muitas profissões não temos uma divisão igualitária dos cargos ocupados por homens e mulheres, mas é certo que devido em grande parte à Revolução Industrial e ao avanço da tecnologia e da automação, que reduziram a necessidade do trabalho manual humano e aumentaram a qualidade de vida, as mulheres estão ocupando cada vez mais cargos no mercado de trabalho. E não, isso não é graças às leis estatais. Pelo contrário, leis estatais ao longo da história apenas proibiam mulheres de fazer diversas atividades. Aqui no Brasil, o governo já se meteu até mesmo no tamanho das roupas. Falando em igualdade, pode parecer besteira, mas o mercado da beleza abre oportunidades para a independência financeira das mulheres de maneira desigual comparada aos homens. Na União Soviética, por exemplo, não havia mercado para a beleza feminina. As revistas de moda não exibiam mulheres bonitas porque não existiam revistas de moda. Nenhuma série de televisão dependia de mulheres bonitas para aumentar sua audiência, porque não se media a audiência. O movimento feminista constantemente critica o mercado de beleza como algo tóxico e ruim para as mulheres. Acusam de objetificação e coisas do gênero. Mas quantas líderes feministas não alcançaram proeminência por causa do mercado publicitário? E além disso, quantas mulheres já famosas não usam de sua fama para incentivar outras mulheres a seguirem a mesma carreira? Enfim, a hipocrisia. Apenas a liberdade garante às mulheres o poder de escolher o que querem fazer de suas vidas, quais profissões desejam seguir. E o mercado garante os incentivos certos para que os indivíduos se destaquem em suas profissões independente do gênero. Bom, provavelmente muitas mulheres já perceberam que nada de bom pode vir do Estado, que não se resolve os problemas que se propõe a resolver e que ainda cria ainda maiores do que os originais, em uma bola de neve sem fim que só gera novas possibilidades de promessa para as próximas eleições. Certas estão as mulheres, que tentam a duras penas criar valor para a sociedade, resolvendo problemas reais em uma sociedade de livre mercado. A todas as mulheres, tanto as que acham essa data importante, tanto as que não fazem questão dela, nós do Visão Libertária desejamos nossos parabéns, independente dessa data, por serem indivíduos incríveis. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Cabeça Livre, revisado e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!